Podcast do Transporte. E o podcast do Transporte recebe Bruno Berezin. No final da Latibus, estava num stand muito animado, esse tanto de gente entrando e saindo. Você vai contar agora para a gente que grandes negócios vocês fecharam, né? Porque a animação estava boa e o sorriso tá bom. É isso. Primeiro, obrigado, prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O melhor fica pelo fim, né? Então, fiz questão de te deixar ansioso para tentar agregar um pouco de valor aqui e ver se a gente fecha com algum tipo de novidade. Acho que você percorreu bastante a feira. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, muita tecnologia. Eu acho que a novidade mesmo é no casco, é no ônibus, é o que está acontecendo no transporte. Tecnologia, eu bati um papo, até brinquei com as meninas. Eu falei, se você puxar os últimos 5 anos da Latibus, se você for olhar efetiva a novidade, eu acho que o que acontece é que a gente dá um pouco mais de velocidade, mas uma novidade gritante em tecnologia, eu acho que, na minha opinião, eu acho que a gente foi um pouco singelo. Os validadores continuam sendo os mesmos validadores, o MV continua sendo MV, o Pix continua sendo Pix. Então, eu acho que, em termos de tecnologia embarcada, eu ainda não me sensibilizo com uma novidade muito grande. Eu acho que o que a gente tem de novidade, pelo menos é isso que a gente tem experimentado aqui no nosso stand, é o que a gente trouxe, é a experiência. Eu acho que isso que pode ser e deveria ser e deverá ser uma grande virada de chave nos sistemas de transporte. É pegar a união dessas tecnologias que a gente vê, e o Brasil ele é ponta. Eu acho que o Brasil a gente tem de tudo que tem no mundo, isso é inconteste, mas é tornar isso uma experiência. E na minha percepção, é isso que a gente trouxe. Na última vez que a gente conversou, você estava recebendo um prêmio internacional em Londres, né? Um prêmio de ticket regional, e, portanto, você pode falar de boca cheia sobre experiência e sobre sucesso, né? É isso. Então, quais são os caminhos? Ou seja, é a experiência, é fazer melhor, usando as ferramentas que existem e talvez agregando possibilidades já existentes. O que foi esse prêmio? Acho que o que vale valorizar nisso é que foi a primeira vez na história que uma empresa brasileira foi aplicada, primeira vez na história que uma empresa brasileira vai para a final e a primeira vez na história que uma empresa brasileira ganha. Em que categoria a gente ganhou? A maior empresa e a melhor empresa integradora. Acho que o porquê integração, desculpa. O cenário que a gente vive, o contexto da mobilidade brasileira, o Pelege fala muito isso, por que não um único sistema? E ele, graças a Deus, ele tem uma filha que mora em Londres e ele fala muito que Londres é um único sistema. Lá a gente não tem complexidade, simplesmente lá você entra, paga e vai embora. Não desconheço se vocês têm algum tipo de subsídio, desconheço se você tem algum tipo de gratuidade, mas é muito diferente um sistema, vou chamar desenvolvido, de um sistema como o nosso. A gente é enorme, a gente não tem essa capacidade ainda da gente ter uma fluidez num único sistema dentro de um único ecossistema, como é a China, por exemplo. Na China ele mandou, é a única plataforma que faz tudo. Por que a gente ganhou como a maior integradora de transporte? Porque a gente tem, como foi falado hoje, a gente tem mais de 4 mil lógicas de integração de tarifa. A gente tem mais de 15, 20 aplicações dentro de um único sistema. Então, o nosso sistema é complexo por natureza. Eu não consigo, existem sistemas que se integram para fazer uma conexão de um ônibus metropolitano com o metrô, para entender a tarifa do ônibus que este usuário veio, para ele integrar no metrô e ele sair, por exemplo, num terminal urbano, e ele é um usuário gratuidade num ônibus, e ele não é uma gratuidade no trilho, e ele entra de novo num sistema, se conecta de novo num sistema onde ele pode ter uma outra gratuidade, que não é a que ele tem no metropolitano. Eu não consigo fazer um sistema unificado ainda, respeitando todas as lógicas e todas as leis. Isso tudo é imposto, e imposto aqui não no sentido negativo, mas é determinado pelo concedente, pelo executivo. A gente tem que aplicar. O meu cliente me exige, né? No final do dia, eu não sou um concessionário, exceção feita Rio e Belém, que a gente tem uma concessão direta, mas eu não crio regra. Eu simplesmente tenho que fazer com que o nosso sistema modele aquilo que foi determinado pelo concedente. Então, quando a gente fala que sistemas brasileiros eles são complexos porque a gente tem N
determinações distintas para sistemas que querem se conversar. Então, dito isso, eu não consigo aplicar uma lógica reta, retilínea, para você atravessar grandes centros metropolitanos num único sistema, numa única lógica e principalmente numa única tecnologia. Eu consigo, de fato, colocar isso numa aplicação que eu gravo regra, mas num sistema aberto ainda, infelizmente, na minha opinião, é inviável. De novo, eu preciso respeitar regras e lógicas de aplicação para os usuários e regras e lógicas de remuneração do concessionário e regras e lógicas de repasse para o poder concedente. Essa dinâmica a gente ainda não desvendou como fazer isso numa lógica só, mas desvendamos como fazer isso numa trilha única. De novo, os cartões regionais, os cartões locais, eles servem para isso. E aí, com a vinda do UMV, com a vinda de outras tecnologias, é passível de dar capilaridade e ampla aceitação de outras formas, mas cada qual ainda dentro do seu sistema, mas conversando num único caso, conversando num único hardware, conversando num único ativo. Acho que isso é ganho, mas a nossa complexidade, foi isso que fez a gente ganhar o prêmio em Londres. Eu acho que a nossa complexidade ela é única, é ela que faz a gente ter uma feira desse tamanho. Certo. Eu acho que assim, se você teve a oportunidade de ir em Londres e fui, a nossa feira ela deve ser 20, 25 vezes maior do que acontece em Londres. O que se tem aqui, anos-luz do que se apresenta em Londres. E é isso que me chocou. Como foi a primeira vez que a gente foi, eu olhei para a cara do time e falei, cara, por que eu tô aqui? O nosso é muito maior e muito melhor do que está acontecendo. Então, assim, acho que a gente tem que valorizar o que a gente já tem. Num país que eles trocam a mão de direção, fazer uma feira pequena significa que eles não têm problema. Nenhum problema. E nenhum problema. E realmente tem uma disparidade enorme. Quando você chega lá, você fala, isso é a maior feira, talvez a maior feira de bilhetagem conceitualmente do mundo. Uhum. A feira é um quadrado. E sem nenhum demérito à feira, mas eu achei que eu fosse ver um evento tão grande quanto esse. Pois no dia que a gente tiver todos os ônibus pintados da mesma cor, talvez, né, aí a gente vai ter uma feira um pouco menor, porque vai ser mais difícil variar tanto. É isso. E andar com uma coleção de cartão, né? Eu acho que o ponto que você trouxe ele é muito importante e de fato, talvez por isso eu não tenha feito essa conexão, porque talvez seja pequeno, entre aspas, em tamanho. Lá é uma coisa só. O que se tem lá é cascos distintos. Você tem hardware, você tinha hardware de validadores de 20 empresas. Uhum. Era só o que você tinha. Uhum. Então, acho que talvez, pelo fato da gente ter um sistema unificado, lá você acessa de uma única forma e você paga de uma única forma, talvez isso faça com que você não tenha uma dimensão dessa. E aí, de novo, e repito e brinco, não brigo com o Pelege, mas eu brinco. Eu falo, Pelege, é isso que faz a gente ser grandioso, é isso que faz você ter essa bagagem que você tem e é isso que faz vocês terem o insumo que vocês têm qualitativo de tanta coisa querendo concorrer, de tanta tecnologia concorrendo. Porque aqui a gente é muito amplo, a gente é lato. Aqui você pode ter 5 tecnologias dentro de um único sistema. Eu acho que é isso que faz a gente ser tão grandioso e o Brasil e os sistemas de transporte aqui serem sistemas de transporte tão buscados. Porque, de fato, assim, eu recebo muita gente. Na América Latina, você não tem noção a quantidade de pessoas que vêm da América Latina para experimentar nosso sistema. Eles querem, eles vivem, eles querem ir, eles querem ver, porque para eles a gente é referência. Acho que isso faz a gente ser de fato grandioso. Outro entrevistado falou, quando vem alguém de fora, eles olham, leem a respeito, andam pelas ruas e falam, como é que vocês conseguem? Né? É a reação. É isso. Acho que como é que a gente consegue? De novo, tecnologia no final do dia e experiência. Honestamente falando, para quem mexe com mobilidade, se você não entender o mundo que você está inserido, se você não entender a complexidade, lá na companhia a gente fala que a gente tem uma tríade complexa. Se você não colocar poder concedente, usuário e concessionário num único lugar, no mesmo balaio, se você não souber desmistificar essa tríade, se você só atender o concedente, se você só atender o usuário, se você só atender o concessionário, você nunca vai conseguir fazer mobilidade. Essa, na minha percepção, é a maior habilidade que a gente tem, a Autopaz ela tem. A gente consegue entender a complexidade, primeiro, é constitucional.
A partir do momento que é um serviço constitucional, para você entregar o nosso serviço, para a tecnologia estar embarcada dentro de um ônibus, para a tecnologia estar embarcada dentro do sistema público de transporte, indiretamente eu estou entregando um serviço constitucional. Se eu não tiver capacidade, se eu não tiver conhecimento, se eu não entender a lógica pela qual eu estou inserida, eu não vou conseguir. Eu acho que é por isso que talvez as pessoas elas chegam aqui e se assustam e falam, como a gente consegue? Na minha percepção, tecnologia qualquer um faz. Vocês sabem disso, existem N empresas, monstros da tecnologia. Hoje, assim, é abissal o volume de oportunidades de tecnologia que a gente tem e tipos de tecnologia que a gente tem. Mas o que a gente tem, o brasileiro tem, a nossa mão de obra e a habilidade que a gente tem de colocar a necessidade do poder público, as determinações do poder público, com as necessidades do concessionário, entendendo a dor do concessionário e as necessidades do usuário, entender as dores do usuário, dentro de um único lugar para entregar uma única solução, isso de verdade, aí eu acho que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos povos eles vão ter. Isso só o brasileiro faz e o brasileiro faz muito bem. Até por isso nossa mão de obra é extremamente valorizada lá fora, né? A habilidade nossa de ser criativo, o brasileiro ele tem um potencial de criatividade que é difícil você ver fora. Então acho que é por isso que a gente consegue. É a nossa capacidade de entender esse triângulo e a nossa capacidade criativa. Com a nossa criatividade a gente vai longe. Criatividade, por exemplo, de um marco regulatório saindo com veto ao subsídio e já temos um documento da NTU falando de pendurar as gratuidades nos ministérios, ou seja, cavar esse dinheiro do ministério, mudar o Vale Transporte, enfim, jeitos criativos de conseguir a base. Dará certo? É nessa hora que você falou que vem os silêncios constrangedores ou não? Pode ser nessa hora que a gente tem algum tipo de silêncio. Assim, eu não sou contrário a nada. Novamente, acho que não existe solução mágica. Eu acho que, e aí não é na mobilidade, a gente pode falar da regulamentação de PAT, e a gente pode falar tantos outros marcos que saíram recentemente, todos eles têm impacto. E é impossível você agradar a todos, impossível. Mas para você tentar solucionar isso, de novo, eu acho que a percepção é essa tríade. Se você só colocar o ANFAM de acreditar que zerar a tarifa vai solucionar o problema, eu acho que se for por este exclusivo motivo que se pensa na tese da tarifa zero, na ideia da tarifa zero, eu acho que isso por si só não vai dar certo. O marco regulatório, como você falou, existiam várias pessoas que você tinha que conversar por marco regulatório. Você não impacta só as concessionárias, você não impacta só os recursos do poder público, ou você, no final do dia, quando você tem que ter contribuição, você impacta o cidadão. Eu acho que tem mercados paralelos, mercados análogos, que também se subsidiam da mobilidade, e aí o mercado de programa de alimentação ao trabalhador que veio para ajudar o cidadão. Essas empresas, elas também tiram benefício, e quando tiram o benefício, elas também têm uma receita cruzada direta, basicamente, não vou nem falar indireta, do Vale Transporte. Elas também funcionam através desse produto. Quando a gente vê Flash, quando a gente vê Caju, quando a gente vê os novos incumbentes, eles sobrevivem, o modelo de negócio deles é preponderante vindo de tarifa. E são empresas gigantes, que empregam milhões de pessoas, que giram milhões de imposto, quando eu digo, em cima de receita, e que giram dinheiro. Quando você zera uma tarifa, você não está impactando, não é só o desafio de, fica de pé, dá para subsidiar. Legal, quando eu olho aqui já é um desafio por si só falar se dá ou não para subsidiar, e o resto? Alguém olhou? Alguém conversou? Alguém viu? Eu acho que assim, dá certo. Eu acho que tudo dá. Como você falou, a gente é criativo. Legal, saiu o subsídio travado. Como que a gente faz? Já está cheio de gente com várias ideias e ideias possíveis, juridicamente sustentáveis. A minha questão, e eu acho que a questão vale para tudo, foi todo mundo abraçado? Todo mundo olhou o tamanho do impacto e os reflexos que a gente pode ter potencialmente, não só na cadeia, quando a gente fala da cadeia da mobilidade, mas exceção feita a essa cadeia? E aí, quando alguém me faz essa pergunta, eu falo de São Caetano. A melhor resposta que eu dou é São Caetano. O maior, até onde vinha o meu conhecimento, era o maior IDH de São Paulo.
São Caetano, ele teve 3 fases: a fase da gratuidade, a fase de meia gratuidade e a fase de não ter mais gratuidade. Foi um problema ou foi uma solução? O maior IDH de São Paulo, não sei se ainda é o maior IDH de São Paulo, não aguentou. Está por aí, né? Não aguentou. Pois é, porque acho que a grande questão é que o brasileiro, além de criativo, o brasileiro é festeiro, né? Gosta de uma novidade que é uma beleza. Então, assim, a primeira cidade a ter tarifa zero, isso ainda é uma coisa válida num país onde você não tem calçada para o pedestre, porque não dá visibilidade para quem faz, né? A gente pode prever de tudo. Então, quando se fala de redução de tarifa ou tarifa zero, eu acho que o problema é da onde vem, né? E aí, assim, como impacta é uma coisa também a ser vista, né? Sim. Você tem, por exemplo, vai melhorar numa ponta, assim, mais gente vai procurar emprego, assim, e por outro lado, mais gente perdeu o emprego de alguma maneira, cálculos a serem feitos, né? E eu acho que essa é a ausência. Como você falou, a gente é festeiro. Se você só foca na pauta da festa, o impacto ele é muito grande. Então acho que falta ainda, e eu acho que as pessoas elas estão começando, depois do Marco, o Marco ajudou a acelerar. Eu acho que as pessoas elas estão começando a se reunir para efetivamente discutirem e talvez encontrarem uma solução legítima. Mas, novamente, possível? Respondo para você, óbvio que é. Mas se a gente não fizer de forma organizada, infelizmente, como você falou, no dia seguinte a gente vai ter uma série de novas regulamentações ou até, como São Caetano infelizmente teve que fazer, falar, olha gente, voltei atrás. Desculpa aí. Não tem tarifa zero. Acho que esse é o desafio da tarifa zero. O desafio da tarifa zero é acomodar todo mundo. E depois a parte de subsídio é, de fato, da onde vem a dotação orçamentária. Da onde se empenha. E perene. Se você atrasa ou se você falha, o impacto é colapsal. Só para ajudar você nessa argumentação forte, subsídio por emenda parlamentar, tem num ano, não tem no outro. E o que você faz? O transporte ele é constitucional. E o que você faz com o transporte? Você para o carro, o que você faz com o subsídio? Então, acho que são respostas, são perguntas que ninguém tem resposta. Por isso que, enquanto isso, acho que vale a gente discutir, eu acho que vale a gente colocar ideias na mesa. E quanto mais discussão, mais hipóteses. E eu acho que quanto mais hipóteses, melhor a gente vai ter uma no funil. Acho que a gente tem que colocar todas as ideias num funil. E aí a gente vai ver qual que vai sair lá embaixo ou quais sairão lá embaixo. Acho que esse é o propósito desse grupo. E como você falou, a gente está cheio de gente capacitada. E gente bem intencionada. Eu acho que essas pessoas elas precisam sentar com boa intenção e com a capacidade que elas têm de achar uma solução que enderece boa parte dessa população. Acho que isso é o principal desse tema. Bruno Berezin, muito obrigado pela grande entrevista. Momento Merchandising, você acaba de ganhar a revista da NTP, Obrigado. A Revista do Transporte Público. Obrigado. Que é uma revista onde tem, de verdade, as soluções que se estão procurando estão em 160 volumes dessa revista, que vem desde junto do nascimento da NTP há quase 50 anos, com especialista, com gente que pensa e faz. E você e a Autopar estão convidados a participarem com artigos, Obrigado. com ideias. É o lugar onde essa gente bem intencionada também vai sentar e conversar. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza. E certamente a gente tem muito que contribuir. E como você falou, se eu puder fechar, eu acho que a gente subutiliza a tecnologia. Eu acho que o gancho que a gente tem é pegar todas as informações dos sistemas e a gente começar a desvendar o tráfego. Eu acho que tem um ponto nerval na tecnologia, que a tecnologia ela é passível de redimensionar. E eu acho que o redimensionamento do sistema de transporte, o redesenho do sistema, o redesenho não estou falando para virar de cabeça para baixo, mas às vezes a gente mexer pouco, a gente impacta muito. Eu acho que está na hora da gente começar a usar a tecnologia em prol da eficiência. Eu acho que é isso que a gente vai buscar a partir de agora e acho que esse é o mantra que a gente vai perseguir para esses próximos anos. Mais uma vez, obrigado e conta sempre com a gente. Podcast do Transporte.